Muitas pessoas colocam a doutrina da justificação, negam a imputação, né? Inclusive dentro de movimentos reformados ou supostamente reformados, nós temos uma forte negação da doutrina da imputação. Para você entender, alguns grupos não negam que Jesus satisfez os nossos pecados, né? Ou que o seu sangue nos justifica, mas eles negam que a justiça de Cristo é aquela que seria aquela que nos justifica. Então esses grupos, eles creem que Deus nos perdoou, mas que a justiça de Cristo não é contada, ou seja, a retidão de Jesus Cristo, né? A pessoa de Jesus Cristo com sua retidão não é contada como acréscimo ou aceitação diante de Deus, né? As obras de Jesus e tudo mais. Contra esses grupos, muitas coisas nós podemos dizer. Primeiramente, que não é uma doutrina inventada pela Reforma, mas é uma doutrina já profetizada, né, desde a antiguidade. Quando Isaías diz que Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Também diz que o Senhor seria a nossa justiça, né? Em Jeremias 23. Também é dito em Isaías que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia, mas que o Senhor nos cobriria de justiça como de um manto, né? Nos cobriria com a sua justiça. Deus nos cobriria, né? Em diversos lugares, como por analogias, por exemplo, quando Jacó se veste das roupas do seu irmão Esaú, recebe a bênção do seu pai, né, e das peles de cabra, está representando a justiça imputada de Cristo. Também, quando Adão recebe as vestes de peles de animais, também está representando a justiça de Cristo, né, imputada sobre o crente. Que Jesus é a nossa cobertura. Alguns vão dizer que só se refere ao sangue, mas não se refere somente ao sangue, mas a Cristo como um todo, né? Ser coberto de Cristo como um todo. Várias outras coisas poderia dizer. Lá em Romanos 3:25 é dito que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O sangue de Jesus é o nosso propiciatório, mas o próprio Jesus é o nosso propiciatório. Lá em 1 João 2, quando diz que Jesus Cristo é a nossa propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas no mundo todo, ele diz que nós temos um advogado, ou seja, aquele que comparece, né, diante de Deus em nosso favor, nosso mediador, Jesus Cristo o justo. E ele frisa o justo, por quê? Porque ele é justo e ele está entre nós e Deus. Então, Cristo sendo a nossa justiça também implica na sua função de mediação, né, entre nós e Deus. Ou seja, Ele é o justo que está na frente minha de Deus. Ele é o meu propiciatório. Então Ele próprio, como o justo, é aquele que vem comparecer diante de Deus no meu lugar, o mediador. Ele é o meu representante. E isso nós podemos ver em Romanos 5. Isso nós podemos aceitar e devemos aceitar pela fé, e rejeitar isso é cair em culpa, em condenação, em destruição e morte. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículos 18 e 19, é dito que Cristo, por um ato de justiça de um só, ou seja, Jesus Cristo, veio a justificação que dá a vida. E pela obediência de um só, ou seja, Jesus Cristo, né, muitos serão feitos justos. Então, a justiça vem desse ato de Jesus Cristo. Alguns, como os católicos, eles acreditam que ser feito justo aqui fala de uma justiça inerente, onde você vai se tornando justo a cada dia. Não, isso é santificação, mas nós estamos falando de ser feito justo diante do tribunal de Deus, né? E a justificação que dá a vida. E a palavra que Paulo usa para justificação
no texto é ser aceito diante de Deus, né? Como não há nenhuma condenação mais, no versículo 1 do capítulo 5, no versículo 1 do capítulo 8, ou que nós temos paz com Deus, Romanos 5:1. Mas acho que os outros dois textos mais fortes, que vão nos dar respaldo para isso, estão em 2 Coríntios capítulo 21, quando é dito que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Então, de novo, alguns dizem que essa justiça na qual eu sou feito em Cristo é uma justiça inerente que é transmitida, né? Porém, como nós temos que atentar para como que Paulo escreve aquilo. Primeiro, ele diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus infundiu em Cristo os nossos pecados, ou seja, Cristo se tornou pecador no sentido em que ele pecou ou tinha a natureza pecaminosa. Paulo diz que não, isso aconteceu lá em Romanos 8:3, que ele foi feito semelhança de carne pecaminosa, né? Então, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, não significa que ele se tornou pecador em natureza, né? Ele era parecido com o pecado, porque ele se tornou humano e Deus imputou sobre ele a nossa culpa e os nossos pecados. Mas então, da mesma maneira que Deus fez de Jesus pecado, Deus fez de nós, nele, em Cristo, justiça, né? Outra coisa importante sobre a doutrina da imputação, que é muito negada, é 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 Coríntios 1:30, onde é dito que Cristo se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Perceba que justiça é um benefício de Cristo separado de santificação, não no sentido que está separado da união que nós recebemos com Cristo, mas sendo algo a mais que nós recebemos da parte de Deus. Ou seja, agora Cristo se tornou para mim minha justiça. Cristo se tornou para nós, né, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, Jesus é a minha justiça. Jesus é a minha justiça, Ele se tornou para mim justiça. Ou seja, eu sou aceito por Deus por causa de Jesus. Jesus é a minha própria justiça. E isso significa também os seus atos que Ele teve na terra, né? Como a própria pessoa dele em si é a minha justiça. E se a própria pessoa dele em si é a minha justiça, então não sou eu mais, mas Cristo. Isso Paulo fala, né? Ele diz assim: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, essa fé na justiça de Cristo, ou seja, naquilo que Cristo fez, né? Ele diz que o viver que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, ou seja, pela fé em Jesus Cristo, né? Então já não sou eu quem vive, mas Cristo. Mas como Cristo vive nele? Pela fé no Filho de Deus que se amou e se entregou por ele. Então ele completa: não anula a graça de Deus, porque se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Então a justiça não pode vir pela lei, ela deve ser imputada pela fé. É a fé que Cristo se tornou justiça para nós da parte de Deus. Isso aí é a doutrina da justificação. Isso significa que a pessoa deve receber essa doutrina como verdade, né? Cristo, Ele se fez pecado e Ele te fez justiça de Deus. Então você tem paz com Deus, né? Por causa do sangue que foi derramado de Jesus, né? Mas Jesus, Ele era perfeito, Ele não tinha pecado, né? Ele era puro e Ele se tornou Ele próprio a nossa justiça. Então, além dele ter nos perdoado, né, o seu ato de justiça, aquilo que Ele próprio se torna para nós, então, agora, nossa justiça diante de Deus. De maneira que quando nós vamos comparecer diante de Deus agora, nós vamos cobertos da justiça dEle.
Isso não é uma invenção da Reforma Protestante, né? Isso é uma implicação da Bíblia, que somente o Espírito de Deus pode nos dar fé para crer nisso, né? Satanás odeia essa doutrina porque ela faz você ser livre da lei e da condenação, e ela alimenta sua força intelectual, a justificação pela fé. Como Cristo se tornou para nós justiça da parte de Deus, Ele próprio é a nossa justiça. Seu sangue, diz lá em Romanos 5,9, se tornou a propiciação pelos nossos pecados, né? Ele perdoou os nossos pecados, Ele é a cobertura, né, da ira de Deus, né? Agora nós, muito mais agora, né? Mas Ele próprio, né, Jesus, o ato de justiça dele, trouxe para nós a vida, a justificação que dá a vida, e nos colocou em posição de justos diante de Deus. Significa que nós somos aceitos, temos paz com Deus, não há condenação mais sobre nós. O ensino de que é o que Cristo é e não o que você é chamado de a grande troca, né? E esse ensino ele é implicativo nos ensinos de Paulo, principalmente 2 Coríntios 5,21, 1 Coríntios 3, 1,30 e Romanos 5, né? E em vários textos da Bíblia, né? Então, porque ali você vê a única esperança do pecador, né? Aquele que realmente sabe que não tem como as suas próprias obras salvar, né? E ele ser aceito por práticas, porque ele nunca vai ser perfeito em suas próprias obras, ele entende então que Cristo também é a sua cobertura. E isso é preciso uma fé tremenda, na verdade uma fé pura, para aceitá-la. Essa doutrina da justificação, da imputação, onde Deus mesmo nos cobre com o manto de justiça, e esse manto é o próprio Cristo que se torna a sua justiça. Enfim, é uma doutrina tremenda. Muitas pessoas vão resistir a ela, né? E realmente, pela nossa própria força, nós não conseguimos nem crer. É necessário que o Espírito Santo abra os nossos olhos para que creiamos então na doutrina da imputação, né? Muitas pessoas, essa é uma doutrina atacada nos últimos dias, né, por movimentos, inclusive dentro da Reforma Protestante.